Só voltei e agora a gente vai dar prosseguimento ao conteúdo de absolutismo, só que o recorte dessa aula vai ser falar sobre o mercantilismo, tá? Que é o conjunto de práticas econômicas que foram adotadas pelos governos absolutistas. Para a gente definir, antes, né, melhor dizendo, da gente definir o que é mercantilismo, trouxe para vocês um pouco do contexto histórico. Lembrando, tá, pessoal, sempre que vocês forem se sentar para estudar história, é muito importante a gente analisar o contexto. Eu gosto de fazer a analogia que o contexto seria, se fosse uma peça de teatro, o cenário, o lugar, a época em que determinado evento se desenvolve. Então, o contexto histórico para a adoção do mercantilismo tem a ver com a formação dos estados nacionais. Então, primeiro ponto, a gente viu que formar um exército unificado e profissional, pagar funcionários para fazer parte da burocracia do Estado, estabelecer um único sistema de impostos, de moedas, de pesos e medidas, tudo isso tem um alto custo. Então, os gastos, os altos custos da burocracia estatal vai fazer com que os estados precisem desenvolver formas de administrar melhor o seu dinheiro. O segundo ponto é o estabelecimento do absolutismo, que nós vimos na última aula, que marca a concentração de poder na mão do monarca. E se o monarca controla tudo, ele também vai controlar as questões econômicas. E por fim, algo que vocês acho que já mencionaram, possivelmente na frente de História do Brasil, que vocês já falaram, né, do achamento do Brasil e do contexto de colonização, é que a gente também está no contexto de expansão marítima. Então, no momento em que os países europeus se lançaram para buscar novas rotas de comércio, que começaram o processo de colonização da América, e a gente sabe o grande fluxo de riqueza que vem dessas novas possessões coloniais. Então, os estados logo quiseram criar estratégia para evitar o contrabando e a perda dessas riquezas que estão entrando agora na Europa. E aí, como definição de mercantilismo, a gente pode falar que é o conjunto de práticas econômicas desenvolvidas na Europa durante a Idade Moderna. Então, o auge do mercantilismo foi ali dos séculos XV até os séculos XVIII, e a principal característica do mercantilismo é a forte intervenção do Estado na economia. O que significa isso? Mais para frente, a gente vai estudar sobre o liberalismo, que é algo que vem sendo muito falado aí também. Toda vez que a gente liga a TV ou em época de campanha política, que a gente fala tal político tem uma visão liberal para a economia, significa que é normalmente defender que o Estado ele não tem que intervir nas questões econômicas, que quem tem que tomar conta disso é o mercado. O mercantilismo é o contrário, é o Estado que tem que organizar a economia. Então, tudo que diz respeito às questões econômicas, quem deve gerenciar é o Estado, e como nós estamos falando do governo absolutista, o monarca. E isso marcou um período em que a Europa está se abrindo para o modelo capitalista, né? A gente viu nas últimas aulas como que o comércio voltou a ser a principal atividade econômica e agora, com a América e com a África sendo colonizadas, né, grande parte das riquezas tiradas desses lugares estão sendo levadas para a Europa, então o objetivo do mercantilismo era exercer um controle econômico sobre tudo isso. Quais que são as principais características do mercantilismo? Primeiro ponto, o metalismo. Os estados acreditavam que quanto mais ouro e prata eles acumulassem nos seus cofres, mais ricos esses estados seriam. É por isso que Espanha e Portugal vão desenvolver uma verdadeira obsessão em procurar ouro e prata aqui no território americano. Então, é a acumulação primária de riquezas. Então, vamos estocar o máximo que a gente puder, porque quanto mais ouro e mais prata nós tivermos para cunhar moedas e guardar nos nossos cofres, mais rico o nosso estado é. O segundo é a produção de manufatura. Começa a desenvolver na Europa, pessoal, a manufatura seria um modo de transformação de matérias-primas para produtos mais bem acabados, como, por exemplo, bebidas alcoólicas, sapatos, roupas, navios, tudo isso são manufaturas. São produtos transformados, né? A matéria-prima em que você transforma em um determinado tipo de produto. Cada país europeu vai se especializar em um tipo de manufatura. Um exemplo, os britânicos, né, a Inglaterra vai desenvolver uma forte manufatura têxtil. Então, tecido, roupas, tudo isso eram os principais produtos que os britânicos produziam. E o objetivo de produzir manufatura era ter produto para exportar, tanto para outros países da Europa, quanto também vender para os núcleos coloniais aqui na América e no continente africano. E aí a gente já entra para o segundo ponto, que é a necessidade de manter uma balança comercial favorável.
Pessoal, balança comercial favorável é o princípio básico da economia que o Estado ele deveria exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar. E assim você mantém a sua balança sempre em superávit, em saldo positivo. Só que para você ter produto para vender, você tem que investir na manufatura. E para manter uma balança comercial favorável, você precisa vender mais do que comprar. E aí, como que você faz para proteger a sua produção? O mercantilismo criou o termo de protecionismo alfandegário. O que seria o protecionismo alfandegário? Seria você criar uma série de impostos sobre produtos estrangeiros, sobre produtos importados. Com isso, você encarece o produto que vem de fora e você cria um incentivo para a sua população consumir os produtos nacionais. Isso, gente, é um mecanismo que os estados usam até hoje. O Brasil mesmo é um país conhecido por ter um protecionismo alfandegário muito presente, por exemplo, em produtos eletroeletrônicos. É por isso que o verdadeiro pânico da galera que vai para o exterior e volta aí com computadores, celulares, é o medo de separar na Receita Federal. Porque se você para na Receita, quando você está ali, né, no aeroporto ou voltando de uma viagem, pode ser de ônibus, enfim, uma viagem internacional, você precisa passar pela Receita Federal e se você não declarar que você comprou aqueles produtos e a Receita te parar, você tem que pagar uma multa e 100% o valor do produto. Isso é porque a gente sabe que as tarifas alfandegárias no Brasil sobre alguns produtos são muito altas e isso faz com que o Estado desencoraje a gente a comprar determinados produtos estrangeiros para favorecer a indústria nacional. Então, o protecionismo alfandegário é algo que vem do mercantilismo. Os estados estabelecem monopólios, isso significa que as companhias de comércio que desenvolviam comércio com a colônia ou mesmo dentro dos estados só poderiam atuar se o monarca permitisse. Então, o monopólio é exclusividade. Muitas vezes também as manufaturas eram comandadas pelo Estado. O monopólio, gente, é o oposto da livre iniciativa. Hoje, por exemplo, se eu quiser abrir uma padaria no meu bairro do lado de uma padaria já existente, eu posso. O Estado não pode me proibir de abrir o meu comércio. No mercantilismo, o Estado pode. O Estado é que controla as questões econômicas, não se esqueçam disso. E, por fim, o termo exclusivo colonial, que era a imposição que algumas metrópoles europeias colocaram para suas colônias, que é a colônia só poderia fazer comércio com a sua metrópole. Então, vou pegar um exemplo com o Brasil. Portugal, logo que chegou, estabeleceu o monopólio de exploração do pau-brasil. Isso significa que no nosso litoral, né, os colonos, os indígenas, só podiam fazer comércio com Portugal. E como que o Brasil consumiria os produtos portugueses? Então, nós enviamos matéria-prima, podia ser o pau-brasil, podia ser o açúcar, podia ser, enfim, todos os tipos de produto que eram retirados aqui da colônia, e esses produtos voltavam para que a gente consumisse em produtos manufaturados. Isso, as colônias, elas era colocado como uma ordem da metrópole. Elas não poderiam fazer comércio com nenhuma outra metrópole que não fosse a sua própria. Isso na prática, gente, não vai funcionar muito bem, porque a gente sabe que o que mais houve ao longo da nossa história colonial foram contrabandos. Era muito comum, tanto o Brasil não fazer comércio exclusivamente com Portugal, e também Portugal não conseguia suprir todas as necessidades de consumo da colônia. Então, o exclusivo colonial vai funcionar mais na teoria do que na prática. Depois vocês pausem esse vídeo e analisem melhor essa imagem aqui do lado, porque ela nada mais é do que um resumo disso tudo que eu acabei de explicar para vocês. E quais que são as especificidades? Porque o mercantilismo ele não vai funcionar da mesma maneira para todos os países. Espanha e Portugal vão se especializar muito no metalismo. Como eles tiveram, né, ali a sorte de colonizar territórios muito ricos em ouro e prata, Portugal e Espanha não desenvolveram muito, por exemplo, uma produção de manufatura. É por isso que quando as reservas de ouro e de prata na América começam a ficar escassas, a economia de Portugal e Espanha vai passar por uma crise econômica muito grande. E é aí que eles vão ter que recorrer a empréstimos econômicos com a Inglaterra, e já no século XVII, principalmente no século XVIII, Portugal e Espanha já vão se transformando em algumas potências um pouco mais decadentes, enquanto a gente observa o crescimento econômico da Inglaterra e da França, por exemplo.
A Inglaterra, ela vai incentivar a produção de manufatura. Como eu falei no início, os ingleses vão se especializar na produção, principalmente têxtil, e eles vão fazer um uso capitalista da terra. A Inglaterra vai passar, ali por volta do século XVII, por um processo que ficou chamado de cercamentos. Eu vou voltar nisso quando a gente for estudar a Revolução Industrial. Cercamentos, pessoal, combinou a expulsão de camponeses das terras, porque agora eles queriam transformar as terras que eram de uso comunal para uso capitalista, ou seja, ao invés de eu manter uma grande quantidade de camponeses nas minhas terras, eu expulso parte deles e eu pego essas terras que eram ocupadas pelos camponeses e passo a produzir para vender o máximo que eu puder. Então, é o uso capitalista da terra. E a gente também vai ter um aumento na produção, na criação de ovelhas, principalmente para retirar ali a lã, para abastecer a indústria têxtil na Inglaterra, e essa vai ser uma das bases da Revolução Industrial. Então, os britânicos vão se especializar muito na produção de manufatura. Os franceses também se especializam na produção de manufatura, principalmente de luxo, tecidos finos, perfumes e nos monopólios comerciais. Praticamente todas as manufaturas francesas eram controladas pelo monarca, e a Holanda vai se especializar nos empréstimos e no frete. Isso significa que os holandeses vão ser conhecidos como os grandes credores dessa época, eles emprestavam dinheiro. Quando vocês forem estudar isso em Brasil, vocês vão ver que na montagem do sistema colonial aqui de produção de cana-de-açúcar, grande parte da grana vem da Holanda, os financiadores, né, dos engenhos, esse dinheiro vem da Holanda, e a Holanda também vai se especializar em fazer o transporte dos produtos. Então, por exemplo, grande parte do açúcar que era produzido no Brasil era transportado para a Europa por meio de navios holandeses. O mesmo acontecia com produtos manufaturados na Europa, que eram transportados também por navios holandeses. Eu peguei esse exemplo aqui de um mapa mental, pessoal, que eu acho que é uma estratégia, um recurso muito interessante de estudo que vocês podem fazer. É um resumo bem diferente, com uso de cores, com tópicos bem concisos, para vocês conseguirem aí estabelecerem um estudo melhor sobre esse conteúdo. Pessoal, como sempre, as referências no final do vídeo. Nossa aula continua nos comentários. Tendo alguma dúvida, me procurem nos nossos canais aí de comunicação e eu volto na próxima aula, na próxima semana, com mais um vídeo para a nossa próxima aula, beleza? Um beijo para vocês e bons estudos.